Pega a visão deste sonho que foi me enviado em 5 de agosto de 2020. Tive um sonho. No sonho eu abria a Bíblia e via as palavras, porém não conseguia ler. Ao meu lado esquerdo eu escutei uma voz suave, mas uma voz bem nítida, que dizia com toda a clareza do mundo: você vai morrer no dia 24 de abril. Sonhos assim são mais comuns do que vocês imaginam, do que vocês pensam. Muitos relatos de pessoas que tiveram um sonho parecido com este foram me enviados já. E a pergunta que fica é: quando chegou esta data? Quando passou esta data? O que aconteceu de fato com o sonhador e a sonhadora? Vocês vão descobrir isso assistindo o vídeo de hoje. É claro que nós vamos acordar com medo e vamos ficar com medo em termos um sonho assim. Alguém ou uma voz anunciando nos sonhos o dia que nós vamos morrer. E como eu disse para vocês, eu já recebi vários relatos durante anos que eu interpreto os sonhos das pessoas, com sonhos exatamente igual a este que eu li no início do vídeo. O anúncio da morte de quem está sonhando. E é fato que quando chegou tal data, não aconteceu nada com essas pessoas. Elas não morreram. Elas continuaram com a vida delas, de forma normal. Mas afinal de contas, o que tal sonho significa? Por que muitas pessoas ao redor do mundo têm esse tipo de sonho? Precisamos compreender ainda que muitas pessoas ao redor do mundo entendem os sonhos ainda de forma mística, supersticiosa. Um elemento comum que aparece nestes sonhos é um personagem, uma pessoa ou uma voz anunciando a data da morte do sonhador e da sonhadora. Essa pessoa pode ser conhecida ou não para o sonhador ou para a sonhadora. Pode ser alguém que já faleceu, que já morreu, que já desencarnou. Pode ser uma figura ligada ao segmento religioso que essa pessoa segue. Mas também pode ser apenas uma voz anunciando a data da sua morte. E como eu disse para vocês, quando chega o tal dia, nada acontece com elas. Mas elas ficam se perguntando. E sem o conhecimento, sem o entendimento, esse questionamento meio que dura para sempre na vida delas. Afinal de contas, por que eu sonhei isso? Com alguém anunciando que eu iria morrer e ainda me dando uma data específica. Quando eu disse para vocês que nada aconteceu na vida dessas pessoas, eu estava apenas ofuscando uma informação. Uma informação importante. Na verdade, aconteceu algo sim na vida dela. Mas o que eu queria ressaltar é que essas pessoas não morreram, não aconteceu nada com o corpo físico delas. Mas, internamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, aconteceu algo sim. Elas evoluíram. Tal data é um marco na vida dessas pessoas. É a morte do velho eu delas. Elas deixaram para trás, a partir daquela data, uma era de imaturidade, de ingenuidade. E a partir desta data, elas vão viver experiências em que farão delas pessoas melhores, mais evoluídas, mais maduras, mais sábias. Antes desta data, elas deixavam-se orientar pelo ego. Depois desta data, elas vão começar a aprender a se orientar mais pela razão, pela intuição. Elas vão dar mais valor a si mesmas. Elas vão aprender a se cuidarem melhor. Antes desta data, elas viviam em função de agradar outras pessoas e esqueciam de si mesmas. Depois desta data, elas vão começar a valorizar mais a sua essência interior. Elas vão começar a valorizar mais a si mesmas. Não quer dizer que serão mais egoístas, não isso. Mas elas vão aprender a viver. Elas vão aprender
a importância de saber dizer não. O velho eu, de fato, vai ficar para trás, vai morrer. Mas este novo nascimento na vida delas, o tempo vai mostrar os benefícios que elas terão. Para quem não conhece os sonhos, e quem tem um sonho assim, quando chega a tal data anunciada e nada acontece, é meio que um alívio. Às vezes até elas esqueceram. Passa-se um tempo, então elas olham para trás. Elas lembram do sonho, lembram da data. E elas veem que de fato, realmente aconteceu algo. Elas cresceram, evoluíram materialmente, financeiramente, economicamente, emocionalmente, espiritualmente. A mudança foi completa e total, mas também foi gradativa. No início dessa nova era, virão também novas responsabilidades, mais responsabilidades. Alguns sacrifícios, alguns obstáculos para ser transpassados. Em alguns casos, até algum sofrimento pode ser que aconteça. Mas é diferente agora. Elas estarão trabalhando para elas e não para os outros. E quando eu falo em trabalhar, é o trabalho interno, é o trabalho emocional, em se valorizarem mais, em se dedicarem mais a si mesmas, em autoconhecimento. Então agora, munido dessas informações, analise um sonho que tiveram. Lembrem da data. Lembrem deste marco em que uma pessoa ou uma voz anunciou que vocês morreriam. Lembra da data? Analise a vida de vocês até aquela data, até esse período. E analise a vida de vocês depois desse período até hoje. Vejam como vocês cresceram. Você está dizendo que podemos ficar tranquilos, então? Não vai haver morte? Vai haver uma morte. Eu anunciei para vocês também, do velho eu. Vocês vão deixar aquela pessoa inexperiente e imatura para trás. E vão começar uma nova jornada. Agora, numa orientação certa, tomando decisões mais prudentes, fazendo escolhas mais corretas, posicionamentos na vida de vocês mais coerentes e sábios. É morrer para os outros e renascer para si mesma. A força que vocês precisam para iniciar essa nova jornada, vocês já têm. Está dentro de vocês. Se chama espiritualidade interior. E é um presente do universo, de Deus. É um presente de uma inteligência superior para todos nós. A capacidade está dentro de nós. Nós precisamos apenas acreditar. Acreditar em nós mesmos. Acreditar que essa força sempre nos acompanhou. E ela sempre está buscando nos tornar pessoas melhores, mais evoluídas. Para aprendermos primeiro a viver para nós mesmos e depois como nos inserimos na sociedade e podemos, enfim, ajudar outras pessoas.